O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de bens do deputado Daniel Silveira. De acordo com o ministro, a decisão é para garantir o pagamento de multas por causa do descumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. As multas ao deputado já somam R$ 645 mil e as contas bancárias já estavam bloqueadas. Daniel Silveira afirma que não cumpre as medidas porque recebeu indulto do presidente Bolsonaro. Assunto para o nosso analista de política, Yuri Pita, que chega para conversar com a gente. Yuri, já boa noite para você praticamente. É um impasse grande essa situação porque, por outro lado, Alexandre de Moraes entende que enquanto o STF não julgar a constitucionalidade do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, a ação penal continua de qualquer forma, de forma normal. Qual que é a situação a partir de agora? Ele vai continuar sendo multado? O que a gente pode esperar nas próximas semanas, nos próximos dias, desse impasse? O STF pode julgar essa constitucionalidade desse indulto logo mais ou não? Pois é, e essa vai ser a chave para responder a todas essas dúvidas pela frente. Muriel, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na CNN. Enquanto não houver uma deliberação do Supremo sobre a validade do indulto do decreto presidencial assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, logo depois da condenação, para entender até qual é o alcance desse decreto, porque é preciso ficar muito claro que todas essas multas que foram aplicadas pela Justiça ao deputado Daniel Silveira, pelo ministro Alexandre de Moraes, são descumprimentos de decisões judiciais anteriores à condenação, no momento em que ele estava ali sendo processado e estava descumprindo uma série de medidas cautelares, como principalmente o uso da tornozeleira eletrônica. Tanto que, mesmo depois da condenação, o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma nova multa por descumprimento reiterado da questão do uso da tornozeleira eletrônica. E por que esse impasse que tem muito de juridiquês, mas a gente tenta aqui esclarecer ao máximo? A questão é que houve sim a condenação naquele dia 20 de abril por parte do plenário do Supremo Tribunal Federal e a publicação do decreto do presidente, mas ainda não houve o trânsito em julgado daquela condenação, ou seja, a defesa de Daniel Silveira ainda pode apresentar recursos àquela condenação e por isso o Supremo Tribunal Federal não considera o julgamento concluído. É este termo, que é o significado deste termo jurídico do transitado em julgado. E por isso há uma interpretação de que o decreto presidencial só teria validade de fato quando houvesse o trânsito em julgado dessa condenação, o que ainda não há. Então, por isso, a gente precisa esperar essa deliberação e essa questão do decreto está sob responsabilidade da ministra Rosa Weber, futura presidente do Supremo Tribunal Federal, e até lá a gente precisa aguardar para saber qual é o limite da validade desse decreto do indulto do benefício dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Enquanto isso, ele, por conta própria, por própria interpretação, tem se recusado, inclusive, a usar tornozeleira eletrônica e a não fazer o pagamento dessas multas a que ele foi submetido por descumprimento das medidas cautelares anteriores à condenação. Vamos ter que esperar, então, Rosa Weber, o STF. Obrigada, Yuri. O que a gente sabe, né, Muriel, que essa novela, pelo jeito, ainda tem os seus capítulos jurídicos e certamente os seus capítulos políticos. Exatamente, que é o que está acontecendo já desde agora. Obrigada, logo mais a gente volta a conversar. Até já.